Avalanche de lama que devastou a fronteira do Nepal. Imagine estar em uma região cercada pelas maiores montanhas do planeta e de repente uma enorme massa de água, lama, gelo e pedras começar a descer pelo vale em uma velocidade impressionante. Foi exatamente isso que aconteceu nesta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, na região da fronteira entre o Nepal e o Tibete, na China. O desastre provocou uma das situações mais graves registradas recentemente no Himalaia, destruindo casas, estradas, pontes e instalações de energia. E o mais preocupante, centenas de pessoas continuam desaparecidas. O que aconteceu? O desastre começou na região do rio Lendkola, próximo à fronteira entre Nepal e Tibete. Uma enorme quantidade de gelo e rochas teria se desprendido das montanhas e atingido o curso do rio. A força desse material provocou uma reação em cadeia. O rio acabou transbordando e uma gigantesca onda de água misturada com lama e detritos avançou pelo vale. Em poucos minutos, áreas próximas ao rio foram atingidas. Imagens divulgadas após o desastre mostram construções destruídas, veículos arrastados e grandes áreas cobertas por lama. O fluxo também atingiu a região de Jirong, no lado tibetano, onde um importante posto de fronteira foi atingido por um deslizamento. Quantas pessoas foram afetadas? Os números são extremamente preocupantes. As autoridades nepalesas informaram que pelo menos 100 pessoas morreram no país. Além disso, 384 pessoas foram registradas como desaparecidas. Entre os desaparecidos estão centenas de estrangeiros. Muitos deles estavam viajando pela região por causa de peregrinações e atividades turísticas. Entre os grupos afetados estão pessoas que viajavam em direção ao Monte Kailash, no Tibete, um local considerado sagrado por milhões de hindus. Por isso, o desastre atingiu não apenas moradores locais, mas também pessoas que estavam visitando a região. E como algumas estradas e pontes foram destruídas, chegar aos locais afetados se tornou extremamente difícil. Mas o que provocou a avalanche? Essa é uma das principais perguntas que ainda estão sendo investigadas. Uma das hipóteses é que um terremoto tenha ajudado a desencadear o deslizamento. Um tremor de magnitude 4,4 foi registrado na região pouco antes do desastre. Segundo análises preliminares, o terremoto pode ter desestabilizado uma área montanhosa e contribuído para o desprendimento de gelo e rochas. Mas é importante destacar, isso ainda não foi confirmado como a causa definitiva. Outra possibilidade está relacionada às condições ambientais e à instabilidade das áreas congeladas das montanhas. O Himalaia possui enormes quantidades de gelo e neve armazenadas em regiões de grande altitude. Quando grandes blocos de gelo e rocha se desprendem e atingem um rio, podem deslocar uma quantidade gigantesca de água e criar uma inundação repentina. Por que a região é tão vulnerável? O Nepal está localizado em uma das regiões mais montanhosas e geologicamente ativas do planeta. Os rios atravessam vales estreitos entre enormes montanhas. Isso significa que, quando acontece um deslizamento ou uma inundação repentina, a água pode ser canalizada pelos vales e ganhar uma força enorme. E existe outro problema. Um bloqueio de materiais teria permanecido em uma parte do rio. Isso significa que as autoridades chegaram a alertar para a possibilidade de uma nova inundação caso esse bloqueio se rompa. Por isso, equipes de emergência estão monitorando a situação. A destruição, a força da água e da lama provocou danos enormes. Casas foram destruídas, estradas desapareceram, pontes foram levadas pela correnteza. Projetos de energia também foram atingidos. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, centenas de megawatts da capacidade de geração hidrelétrica do Nepal foram afetados. No lado tibetano, o posto de fronteira de Rirong também sofreu grandes danos. E como a região é utilizada por moradores, trabalhadores, turistas e peregrinos, o impacto humano pode ser ainda maior do que os números conhecidos neste momento. As buscas continuam. Agora, equipes de resgate do Nepal e da China trabalham para localizar sobreviventes e pessoas desaparecidas, mas as condições são extremamente difíceis. Muitos acessos foram destruídos e o terreno está coberto por lama e detritos. Além disso, existe preocupação com novos deslizamentos e outra possível inundação. Por isso, as equipes precisam trabalhar com muita cautela. Países como Índia e China também estão envolvidos nos esforços de assistência e resgate. Enquanto isso, autoridades indianas emitiram alertas para áreas próximas aos rios que descem do Nepal em direção às planícies do norte da Índia. Um alerta para o Himalaia. O desastre também chama atenção para uma questão maior. O Himalaia está passando por mudanças ambientais importantes. O derretimento de geleiras, as alterações no regime de chuvas e o crescimento da ocupação humana em áreas montanhosas podem aumentar a vulnerabilidade de determinadas regiões. Isso não significa que cada desastre seja causado diretamente pelas mudanças climáticas. No caso dessa tragédia,
por exemplo, a participação do terremoto e da avalanche ainda está sendo investigada, mas especialistas alertam que o aumento da instabilidade de geleiras e encostas pode representar um risco crescente para comunidades que vivem próximas aos rios. O que acontece agora? As próximas horas serão fundamentais. As equipes continuam procurando desaparecidos, enquanto as autoridades monitoram os rios e as áreas que podem sofrer novas inundações. O número de vítimas também pode mudar conforme os locais afetados sejam alcançados pelas equipes de emergência. O que já está confirmado é que uma enorme quantidade de água, lama, gelo e rochas desceu das montanhas e transformou completamente uma região da fronteira entre Nepal e Tibete. Uma tragédia que começou nas montanhas do Himalaia e rapidamente se transformou em uma emergência de grandes proporções. E o mais assustador é que enquanto as equipes ainda procuram pelos desaparecidos, existe o temor de que a natureza ainda não tenha terminado de mostrar sua força. Se você gosta de vídeos sobre acontecimentos impressionantes, desastres naturais e curiosidades do mundo, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.